Miguel nunca imaginara que um único dia pudesse mudar a sua vida de forma tão brutal. Estudante em Lisboa, rapaz comum, sonhador, dedicado às aulas e com a vida aparentemente organizada, viu-se, de repente, arrastado para dentro de um pesadelo que nunca lhe passara pela cabeça. A acusação chegou de forma inesperada, fria, quase absurda. Não havia provas sólidas, não havia lógica, mas o sistema decidira apontar o dedo. E, de repente, ele tornou-se culpado antes mesmo de se poder defender. O tribunal não lhe deu tempo para respirar. As palavras duras do juiz ecoaram na sala, como um martelo invisível a esmagar tudo o que ele acreditava ser justiça. Quando percebeu que ia para a prisão, as pernas tremeram, o corpo gelou, e a mente mergulhou num vazio onde só restavam a humilhação e o medo. O caminho para a cadeia parecia interminável. As ruas familiares de Lisboa tornaram-se estranhas vistas através da janela do carro de transporte. Era como se a cidade, que sempre fora o seu lar, se tivesse transformado num cenário distante, inacessível. O peso do olhar das pessoas, imaginado ou real, queimava-lhe a pele. Sentia-se exposto, envergonhado, como se todos soubessem que era agora um réu condenado, um homem marcado por uma acusação que não lhe pertencia. Aquilo não era apenas injustiça. Era a sensação de ser traído pela própria sociedade, de ser reduzido a um número, a um erro, a uma mentira. Quando as portas metálicas da prisão se fecharam atrás de si, Miguel sentiu como se o mundo tivesse colapsado. O som seco das trancas foi como uma sentença final. Já não havia retorno. Já não havia sala de aula, café com amigos, telefonemas tranquilos com a família. Tudo tinha ficado do lado de fora, num lugar ao qual talvez nunca mais regressasse da mesma forma. A cada passo pelos corredores frios, envolvido pelo eco dos seus próprios passos, o coração batia tão forte que parecia querer rasgar-lhe o peito. Os guardas não lhe dirigiam uma palavra, apenas gestos bruscos, olhares indiferentes. Para eles, ele era apenas mais um. Para si mesmo, sentia-se já nada. O que doía mais não era a dureza das paredes cinzentas nem o cheiro a ferro e umidade. O que mais lhe dilacerava a alma era a consciência de que aqueles que antes lhe sorriam, que partilhavam confidências, que prometiam amizade e apoio incondicional, tinham desaparecido. Amigos que se afastaram, vizinhos que murmuravam nas costas, familiares que preferiram acreditar na versão mais simples, que ele era culpado. Esse abandono era mais cruel do que qualquer sentença. Era a marca invisível que lhe arrancava a dignidade e deixava apenas vergonha. Miguel lembrava-se das últimas palavras trocadas com a mãe ao telefone. Uma mistura de silêncio e frases cortadas. Não houve abraço de despedida, não houve promessa de esperar por ele. Apenas o vazio. E esse vazio ecoava agora nas paredes do pavilhão prisional, mais ensurdecedor do que gritos. Cada memória dos que o tinham traído apertava-lhe o peito, como se fosse uma segunda prisão dentro da prisão. Como se as grades não fossem apenas de ferro, mas feitas também de olhares julgadores e de palavras não ditas. Na sua mente, repetia sem cessar a pergunta, por que eu? Mas a resposta nunca vinha. A injustiça era um labirinto sem saída, onde o tempo corria mais lento, onde cada minuto parecia uma eternidade. Ele não conseguia afastar o pensamento de que, talvez, o mundo nunca mais acreditasse na sua inocência. Que, mesmo que um dia saísse livre, continuaria a ser olhado com suspeita, com desprezo. Essa ideia corroía-o, plantava no fundo do coração um medo maior do que as paredes à sua volta, o medo de perder para sempre a sua identidade, a sua verdade. À noite, deitado no colchão fino e áspero, o silêncio tornava-se insuportável. Não havia barulho de carros, nem riso de colegas, apenas respirações pesadas e o ranger distante de grades. A cada suspiro, Miguel sentia-se mais distante do mundo que conhecera. E, no entanto, havia uma chama teimosa dentro dele, um resto de orgulho que o impedia de ceder completamente. Queria acreditar que a verdade um dia viria à superfície. Mas ao mesmo tempo, uma provocadora dúvida sussurrava, e se ninguém se importar? Essa era a sua prisão maior, não as paredes frias, não as trancas pesadas, mas o abandono dos que antes o chamavam de amigo, de filho, de companheiro. E era essa traição invisível que, mais do que tudo, o fazia sentir-se só. O primeiro choque chegou no refeitório, quando Miguel ainda mal sabia onde pousar os olhos para não provocar ninguém. Carregava a bandeja com as mãos trêmulas, o cheiro metálico no ar e a sensação de estar exposto como um alvo. Um empurrão seco nas costas cortou-lhe o equilíbrio, a sopa derramou-se pelo chão e um coro de risos curtos, ásperos, ergueu-se à sua volta como um cerco. Não houve insultos diretos, mas o silêncio que seguiu ao riso foi mais hostil do que qualquer palavra. Miguel ficou imóvel por um segundo,
entre a vontade de pedir desculpa ao mundo e o impulso de desaparecer, quando uma sombra se adiantou, parando a poucos passos. Era um homem de presença quieta, daqueles que não precisam levantar a voz para serem ouvidos. Olhou em redor, não para Miguel, mas para os que observavam, e disse com uma tranquilidade que cortou o ar: aqui não estás sozinho. Não soou como um grito de guerra nem como uma ameaça. Foi uma frase simples, mas com o peso de uma decisão. Os risos minguaram, os olhares desviaram-se, e alguém murmurou qualquer coisa que se perdeu entre cadeiras arrastadas. O episódio terminou ali, como se uma mão invisível tivesse fechado um livro a meio da frase. Miguel respirou, sem saber se devia agradecer, fugir ou fingir que nada acontecera. O homem chamou-se António, e o refeitório, de repente, pareceu-lhe menos ruidoso. Come, disse ele, voltando a colocar uma bandeja diante de Miguel com um gesto prático, quase impessoal. Não havia ternura, mas também não havia julgamento. Havia, sim, uma espécie de ordem subterrânea, um convite a manter-se inteiro quando tudo à volta conspirava para o desmantelar. Miguel assentiu, incapaz de articular mais do que um obrigado que lhe saiu baixo, e sentou-se com a sensação estranha de que acabara de atravessar uma fronteira invisível. À volta, os olhares vinham e iam, rápidos, curiosos, avaliando a nova geografia do poder, como se aquele pequeno gesto tivesse reescrito um mapa que ele não sabia ler. Nos dias seguintes, a presença de António começou a denunciar-se nos pormenores. Quando Miguel entrava no pátio, reparava que havia sempre um espaço onde podia estar sem atrair atenções. Quando passava por um corredor mais apertado, escutava passos que não eram os seus e que, ainda assim, lhe davam segurança. Não havia conversas longas, nem confidências, apenas frases de utilidade: evita esta ala a estas horas. Não deixes nada solto. Olha em frente. Cada conselho era seco, mas vinha no momento exato, como se António conhecesse o ritmo dos dias melhor do que o relógio da prisão. E Miguel, sem perceber quando começou, passou a ajustar o corpo e o pensamento a esse compasso, a confiar naquele fio invisível que o puxava para longe de encruzilhadas perigosas. Não era amizade, e também não era submissão, era a descoberta desconfortável de que, para continuar a ser alguém, precisava de um outro. A dependência instalou-se primeiro no olhar, um reflexo rápido a procurar António quando o ambiente mudava de temperatura, e só depois nas decisões. Miguel estava à distância. Um dia caminhou sozinho pelo trajeto que costumava evitar e sentiu o ar prender-se-lhe na garganta. Noutro, demorou-se no refeitório, atento aos gestos, às mesas que se enchem e às que ficam vazias por motivo nenhum, e percebeu que havia regras que ninguém dizia em voz alta. Quando voltou a cruzar-se com António, arriscou uma pergunta: por que ajudar-me? Ele encolheu os ombros, sem teatralidade. Porque ninguém fica de pé aqui sem uma parede a amparar. Não ofereceu mais explicações. Não pediu nada em troca. E, no entanto, Miguel sentiu que receber proteção também era aceitar um espelho. Cada falha sua ficava mais visível, cada hesitação ganhava relevo, como se a segurança dada viesse com a obrigação de aprender a usá-la. Com o tempo, o rumor do primeiro episódio transformou-se numa espécie de aviso à volta de Miguel. Não era uma barreira absoluta, não havia barreiras absolutas ali, mas o terreno tornou-se menos escorregadio. A provocação, porém, não desapareceu, mudou de forma. Agora surgia em sorrisos cortados, em perguntas inocentes com ar de armadilha, em convites que cheiravam a dívida. Miguel sentia-se em equilíbrio sobre uma linha fina, de um lado, a tentação de acreditar que estava seguro, do outro, a consciência de que a segurança de hoje podia ser a razão de um teste amanhã. E, entre esses dois polos, a frase de António repetia-se como um mantra ambíguo: aqui não estás sozinho, que tanto o confortava como o interrogava, se não estava sozinho, a quem pertencia a parte dele que agora caminhava mais direita. Numa tarde de céu lavrado por nuvens pesadas, Miguel percebeu a extensão do pacto que não fora assinado mas estava em vigor. Um grupo aproximou-se com uma gentileza exagerada, oferecendo-lhe um lugar numa mesa que nunca o convidara. Falava-se pouco, sorria-se demasiado. Antes que a conversa ganhasse nós, António apareceu na periferia, não para os expulsar, não para se impor, apenas para estar. A mesa perdeu o interesse num instante, levantaram-se todos quase ao mesmo tempo, e a normalidade regressou com a mesma rapidez com que lhe fora retirada. Miguel entendeu então que a proteção funcionava melhor quando parecia casual, que o verdadeiro escudo era a percepção dos outros, a certeza difusa de que ele já não era um alvo fácil. E, ao perceber isso, sentiu também o peso da nova condição. Para manter aquela rede invisível, precisava de corresponder a um padrão, de não criar ondas desnecessárias, de não falhar consigo mesmo. Ao deitar-se nessa noite,
com o corpo cansado e a cabeça em alerta, Miguel reviu mentalmente o fio que ligava a humilhação inicial ao gesto contido de António. Perguntou-se, sem aquele episódio, teria sobrevivido ao primeiro mês. Perguntou-se se a frase "aqui não estás sozinho" era uma promessa ou um aviso, e se a mão que não o deixou cair naquele refeitório tinha limites escritos em letra miúda. Não encontrou respostas, mas descobriu uma determinação nova, provocadora, quase insolente. Se a dependência era inevitável naquele lugar, então escolheria com cuidado de que lado ficava. E, por agora, manter-se perto de António parecia menos uma rendição do que uma estratégia para continuar a ser Miguel, mesmo quando tudo conspirava para o transformar noutra coisa. Entre a gratidão e a dúvida, entre a segurança e o desconforto, respirou fundo e decidiu que, no dia seguinte, aprenderia a reconhecer mais um sinal, a decifrar mais um código. Porque ali, no território onde um olhar valia mais do que um juramento, sobrevivia quem soubesse ouvir a frase certa no momento exato. E ele, ainda que tremendo por dentro, começava finalmente a escutá-la. O tempo dentro da prisão não se mede em horas, mas em batidas de coração aceleradas, em silêncios prolongados, em pequenos gestos que ganhavam um peso desproporcional. Miguel começou a perceber isso quando deu conta de que já não procurava António apenas por necessidade de proteção, mas por algo mais difícil de nomear. No início, limitava-se a agradecer a presença discreta daquele homem, os conselhos dados em momentos exatos, a forma como um simples olhar parecia afastar perigos invisíveis. Mas, pouco a pouco, o agradecimento transformava-se em inquietação. Não era apenas segurança o que sentia. Era também uma curiosidade crescente, uma expectativa que o surpreendia e, por vezes, o envergonhava. António nunca dizia muito. As palavras vinham medidas, quase secas, mas carregadas de intenção. Não passes por ali agora. Mantém-te atento à fila. Senta-te nesta ponta. E era tudo. Frases banais, aparentemente sem importância, mas que para Miguel se tornavam sinais de humanidade. Porque, debaixo da voz grave, havia uma atenção constante, como se alguém finalmente o visse, não como um número ou um peso morto, mas como uma pessoa que importava. Esse simples facto bastava para incendiar nele uma luta interior. O coração dizia-lhe que havia bondade escondida, que António não era apenas a sombra temida pelos outros, mas também um homem capaz de cuidado. A mente, porém, gritava-lhe que confiar demasiado era arriscado, que qualquer emoção podia ser explorada e virar contra si. O dilema crescia a cada dia. Miguel dava por si a observar António de longe, a reparar em gestos que os outros não notavam, o modo como o olhar dele se demorava no pátio, não apenas vigiando, mas também refletindo, a forma como se mantinha firme quando tudo parecia caótico, até um raro instante em que permitiu que lhe escapasse uma quase sorriso, breve como um raio. Cada detalhe aumentava a sensação de proximidade, ao mesmo tempo, o medo. Porque o que nascia dentro de Miguel não era apenas respeito. Era algo mais profundo, mais proibido, algo que o fazia questionar quem era e o que estava disposto a sentir naquele lugar. À noite, deitado no colchão áspero, Miguel tentava convencer-se de que estava a exagerar. Repetia mentalmente que era apenas sobrevivência, que precisava de António porque sozinho não resistiria. Mas as imagens voltavam sempre. A intensidade do olhar, a firmeza das palavras, o calor discreto da presença que lhe dava equilíbrio. E, no escuro, entre as respirações pesadas da ala, confessava para si mesmo aquilo que nunca ousaria dizer em voz alta. Não era só medo que sentia. Era também atração. Uma atração que o perturbava e o fazia sentir-se vulnerável, como se estivesse a atravessar uma linha invisível. Essa contradição acompanhava-o em todos os momentos. Durante o dia, esforçava-se por manter a postura de cautela, por esconder qualquer sinal de fraqueza. Mas bastava um gesto inesperado de António para o desarmar. Uma vez, ao atravessar o corredor estreito, tropeçou ligeiramente. António estendeu-lhe a mão, segurando apenas o tempo suficiente para que recuperasse o equilíbrio. Nada mais. Mas esse toque breve ficou a ecoar dentro dele como se tivesse durado uma eternidade. Foi aí que Miguel percebeu que a luta já não era apenas contra os perigos da prisão, mas contra as próprias emoções. O mais provocador era que António parecia saber. Nunca dizia nada de explícito, nunca dava espaço para ilusões, mas havia uma subtileza no modo como olhava, como se reconhecesse a batalha que Miguel travava consigo mesmo. E essa consciência silenciosa tornava tudo ainda mais intenso. Miguel oscilava entre querer afastar-se para proteger a sanidade e querer aproximar-se para não perder aquela centelha que o mantinha vivo. O medo transformava-se em respeito, o respeito em algo mais, e esse algo mais era ao mesmo tempo esperança e condenação. No fundo,
Miguel sabia que admitir os próprios sentimentos seria um risco enorme. Num ambiente em que qualquer fraqueza podia ser explorada, revelar o que sentia era quase como entregar uma arma ao inimigo. Por isso, calava-se. Guardava tudo dentro de si, como quem carrega um segredo que queima, mas que não pode ser revelado. Vivia cada dia dividido entre a necessidade de sobrevivência e a tentação de acreditar que, por trás das paredes de betão e das regras não ditas, podia existir uma ligação verdadeira. E assim, cada encontro tornava-se um campo de batalha invisível. Cada olhar trocado com António era uma faísca, cada palavra uma prova de fogo. Miguel caminhava pela prisão com a consciência de que o maior perigo já não vinha dos corredores sombrios nem dos outros prisioneiros, mas daquilo que sentia. E essa luta interior, entre o medo e o desejo, entre a razão e a emoção, era uma prisão dentro da prisão, feita não de ferro, mas de silêncio e de segredos. A notícia chegou sem aviso, entregue como quem deixa cair uma pedra num lago calmo. Um dos guardas chamou o nome de Miguel e informou, num tom burocrático, que havia possibilidade de revisão da sua pena e que talvez saísse em liberdade antecipada. As palavras ficaram a parar no ar, absurdas, como se não lhe pertencessem. Liberdade. A palavra que durante meses fora apenas uma lembrança distante, uma miragem atrás das grades, surgia agora como uma porta entreaberta. E, no entanto, em vez de alegria, trouxe-lhe vertigem. Nos dias que se seguiram, Miguel caminhava pelos corredores com a sensação de carregar um segredo demasiado pesado. Cada barulho de chave, cada porta que se fechava, lembrava-lhe que podia estar prestes a deixar aquele mundo para trás. Mas o pensamento vinha sempre acompanhado de outro, mais inquietante: deixar António. Porque a presença dele deixara de ser apenas proteção, era o eixo em torno do qual Miguel aprendera a respirar naquele ambiente sufocante. E imaginar-se livre, sim, mas sem aquele olhar, sem aquelas palavras medidas, parecia um tipo diferente de prisão. As dúvidas tornaram-se insuportáveis. De noite, o colchão parecia mais áspero, a cela mais fria, porque a mente não parava de repetir a mesma pergunta: seria capaz de abandonar quem o tinha mantido de pé? Não era uma dívida simples de pagar. Era algo mais profundo, mais íntimo, uma ligação que crescera no silêncio e que agora o puxava em duas direções opostas. A razão dizia-lhe que tinha de sair, que a vida lá fora era o único futuro possível. O coração, porém, sussurrava-lhe que havia laços que não se podiam cortar sem deixar cicatrizes para sempre. Foi numa tarde cinzenta, no pátio, que a tensão finalmente se transformou em confronto. António aproximou-se, sem pressa, mas com um olhar que parecia saber tudo. Não esperou que Miguel falasse, foi direto: ouvi dizer que podes sair antes do tempo. Miguel engoliu em seco, incapaz de negar. Limitou-se a acenar. O silêncio entre os dois prolongou-se até António acrescentar, numa voz mais baixa, carregada de uma estranha fragilidade: tu ensinaste-me a não ter medo de ser eu próprio. Miguel sentiu o chão fugir-lhe. Nunca ouvira António expor-se daquela maneira. O homem que todos respeitavam pelo silêncio e pela força deixava escapar agora uma verdade que soava a confissão. Havia um peso emocional escondido naquelas palavras, como se cada sílaba fosse um risco calculado. Miguel quis responder, mas a garganta fechou-se. Entre eles, o pátio parecia encolher, as conversas dos outros desapareciam, e só restava aquela escolha impossível: liberdade ou coração. Nos dias seguintes, cada detalhe se tornava um teste. Quando António se aproximava, Miguel perguntava se seria a última vez. Quando os guardas lhe chamavam, pensava se seria já o anúncio oficial da sua saída. Vivia num estado de alerta, dividido entre a ânsia da porta aberta e o medo do vazio que viria se a atravessasse. E a provocação maior era perceber que, pela primeira vez, não sabia qual dos caminhos era a fuga e qual era a prisão. António não voltou a insistir. Limitava-se a estar presente, com aquela constância que se tornara a sua marca. Mas o silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. Miguel via-lhe nos olhos a mesma luta, escondida atrás da fachada calma. E isso tornava tudo ainda mais difícil, porque significava que a decisão já não era apenas sua. A liberdade antecipada transformara-se numa encruzilhada onde dois destinos se cruzavam. Na véspera da resposta oficial, Miguel deitou-se sem conseguir dormir. Sentiu-se esmagado pela noção de que, qualquer que fosse a escolha, perderia algo essencial. Se partisse, deixaria para trás o homem que o ensinara a resistir. Se ficasse, renunciaria a uma vida fora daquelas paredes, condenando-se talvez a uma sombra do que poderia ter sido. Entre a esperança e o medo, entre a razão e a emoção, descobriu que a verdadeira prisão já não eram os muros à sua volta, mas a decisão que tinha de tomar. Na manhã em que a porta se abriu para ele,
Miguel sentiu o peso da palavra liberdade como nunca antes. O guarda chamou o seu nome com a mesma frieza com que tantas vezes gritara ordens, mas dessa vez o som atravessou como um trovão. Entregaram-lhe uma pequena mala com alguns pertences, roupas que já não lhe pareciam suas, e apontaram-lhe a saída. Os corredores que percorreu nesse instante pareciam intermináveis, cada passo ecoava como uma despedida. Ao fundo, a luz pálida que entrava pela saída contrastava com a sombra que se agarrava ao seu peito. Sabia que ia embora, mas também sabia que não levava tudo consigo. Uma parte de si ficava ali, entre muros, no silêncio partilhado com António, nos olhares que nunca ousaram ser palavras. Quando atravessou o portão e ouviu o estalar seco da tranca atrás de si, o som não lhe soou a libertação. Foi mais parecido com um corte. O ar de fora, livre e fresco, encheu-lhe os pulmões, mas não trouxe o alívio que esperava. Trouxe, sim, uma vertigem. O mundo recuperava as cores, os cheiros, o movimento, e, mesmo assim, dentro de si, tudo permanecia suspenso. Era como se tivesse deixado a própria pele lá dentro. Caminhou alguns metros e parou, incapaz de avançar. Atrás de si, não havia ninguém visível, mas sabia que António estava algures naquele pátio, a viver a sua vida entre aquelas paredes, com o mesmo olhar firme que tantas vezes lhe servira de âncora. O dilema transformara-se em cicatriz. Podia finalmente recomeçar, procurar reconstruir a vida, mas não conseguia escapar à sensação de que o recomeço era apenas uma meia-verdade. Porque a experiência tinha gravado no fundo da alma uma certeza nova, não queria mais viver escondido. Já não podia aceitar o silêncio como estratégia. No momento em que recebeu a notícia da saída, descobriu que a verdadeira batalha não terminava nos portões da prisão. Começava agora, nas ruas onde a liberdade era vigiada por olhares, onde cada palavra podia ser distorcida, onde a sociedade ainda carregava os mesmos preconceitos que o tinham isolado antes. Miguel respirou fundo e tomou uma decisão íntima, quase solene. Não deixaria que ninguém decidisse por ele quem devia ser. A vergonha, a traição, o abandono que sofrera dos amigos e familiares tinham deixado marcas profundas, mas também lhe tinham dado uma lucidez nova. Entendia agora que a maior prisão não era feita de grades, mas de medo. E esse medo, que durante tanto tempo o consumira, tinha perdido força. O que restava era uma mistura de dor e coragem, um peso no coração que era, ao mesmo tempo, ferida e combustível. À medida que avançava pelas ruas de Lisboa, as pessoas passavam por ele sem saber o que tinha carregado, sem imaginar o fogo silencioso que trazia dentro. Cada rosto anónimo lembrava-lhe que a vida seguia, indiferente, mas também lhe oferecia a provocação necessária. Se o mundo não se importava, então cabia-lhe assim impor a própria verdade. A liberdade, descobria agora, não era apenas andar sem algemas. Era afirmar-se diante dos outros, sem ceder às máscaras. As lembranças de António voltavam-lhe constantemente, o olhar firme, as palavras contidas, a confissão inesperada de que Miguel lhe ensinara a não ter medo de ser ele próprio. Essas memórias eram um farol e uma ferida, uma promessa quebrada e uma esperança secreta. Ele partira, mas não partira inteiro. Levava consigo algo invisível, uma ligação que nenhum portão podia encerrar. Naquela noite, já fora da prisão, deitado numa cama estranha, Miguel percebeu que não tinha adormecido livre, tinha adormecido em guerra. Não contra as grades, mas contra a indiferença do mundo. E, pela primeira vez, sorriu amargamente, porque sabia que não iria recuar. A verdadeira luta seria longa, talvez cruel, mas dessa vez não se esconderia. Porque a liberdade, entendeu enfim, não é apenas sair, é permanecer inteiro quando todos esperam que te partas.